Alexandre Carvalho, do canal do YouTube, Alexandre Carvalho Projeto Pendip, retornando para mostrar esse livro, Olimpíada Mexicana, 1968, um livro romeno sobre os Jogos Olímpicos de 1968, disputados na cidade do México, México. Aqui já começou a piorar um pouco a qualidade das publicações romenas. O livro é de 1969, publicado pela editora Consilului Nacional pentru Educație Fizice și Sport. Aqui, Olimpíada Mexicana, do Ili Goga e Manuel Valeriu. Texto, a cidade do México, apresentação da cidade do México na época, um pedido de paz, um ano muito agitado, manifestações de estudantes na França, no próprio México, né, o massacre da Praça das Três Culturas, dias antes dos Jogos Olímpicos, que um pouco da cultura mexicana, distrito aqui comercial da cidade do México, um local onde há um vulcão. Então, a apresentação da cidade do México. E atletas romenos, aqui a Iliana Silai, que era especialista em 800 metros, o Abebe Bikila, bicampeão da maratona, tentava o tricampeonato, mas se machucou. Aqui a cerimônia de abertura, a Vila Olímpica, que atletas romenos, a Viorica Viscopoleanu, que foi campeã do salto em distância feminino, autógrafo, aqui o Ionel Drimba, que foi campeão no florete individual, dando o seu autógrafo. Aqui um pouco. Outra, Chichen Itza, uma pirâmide, né, dos maias. Aqui outras representações, o México com uma cultura bem variada, bem diferente do que se costumava, né, com as sedes europeias. Aqui a tourada. Então, esse livro romeno mostra muito da cultura, né, e da cidade do Acapulco, onde foram as competições de vela. Aqui, o tradicional salto, né, dos rochedos, que é muito tradicional no México, e inclusive colabora com o fato do México ter uma grande tradição nos saltos ornamentais em Jogos Olímpicos. Que mais? Pessoal jogando futebol numa tribo, ó, mais índios em Acapulco. Então, uma grande apresentação do país, né, do México. Aqui um deserto. Então, esse livro, ó, já na sua página 88, apresentando o totem, né, os totens, estátua gigante em Tula. E aqui, já na página 91, a cerimônia de abertura desses Jogos Olímpicos da cidade do México. Aqui a delegação mexicana, México no desfile, a tocha olímpica passando também um trajeto marítimo, né, feito através de nado. A Henriqueta Basílio, a primeira mulher a acender a pira olímpica. E já a cerimônia de abertura desses jogos. Já começa com as provas de velocidade, a largada dos 100 metros, que teve o Jim Hines correndo abaixo dos 10 segundos. Primeiro atleta na história olímpica a correr os 100 metros abaixo dos 10 segundos. Fez 9,95, né, na cronometragem
eletrônica. Aqui mais textos. A representante, a Mihaela Penes, da Romênia, no lançamento do dardo. Ficou com a medalha de prata. Angela Nemeth, da Hungria, acabou sendo a campeã. Aqui a medalha de prata da Mihaela Penes, que foi a campeã olímpica em 1964. Aqui mais textos. Outra grande destaque da Romênia, Viorica Viscopoleanu, campeã do salto em distância. Viscopoleanu no pódio, junto com o representante da União Soviética, acho que da Austrália. Viorica Viscopoleanu. Mais uma foto dela, um grande destaque da Romênia nesses jogos. Que texto. E a prova dos 100 metros. A vitória do Jim Hines, aqui o Green, o Lennox Miller da Jamaica, que foram os medalhistas dessa prova dos 100 metros. Grande resultado dos atletas norte-americanos nesses jogos. A marcha do José Pedraza do México, perdendo os 20 quilômetros para o Vladimir Golubnich, que havia sido campeão em 1960. Golubnich que conquistou medalha nessa prova dos 20 quilômetros de 1960 a 1972. Duas delas de ouro, 1960 e 1968. Aqui o Alfred Orter, conquistando o tetracampeonato no lançamento de disco. Ele que é norte-americano. Aqui a prova dos 100 metros, o Waimea Tiles dos Estados Unidos, aqui à frente, conquistando a medalha de ouro, o bicampeonato na prova. Estados Unidos conquistaram 15 medalhas de ouro no atletismo. O Robert Stiglen dos Estados Unidos conquistando a medalha de ouro no salto com vara. Os Estados Unidos, desde a primeira edição olímpica, não haviam perdido no salto com vara. Mantiveram aí a tradição, 72 anos de tradição. Yanis Lucis, da União Soviética, o campeão do lançamento do dardo. Lucis, 4 anos depois, perdeu a medalha de ouro por 2 centímetros apenas para o Klaus Wolfermann, da Alemanha. Mas nesses jogos, em 68, ele conquistou uma das 3 medalhas de ouro da União Soviética no atletismo. Colette Besson, da França, campeã dessa prova dos 400 metros. Outra atleta aqui, Cornélia Popescu, da Romênia, no salto em altura. A Romênia não ganhou medalha no salto em altura. E aqui uma grande prova polêmica dos 200 metros masculinos do atletismo. Tom Smith conquistando a medalha de ouro, quebrando o recorde mundial com 19,83. E no pódio, ele e o John Carlos fazendo o Peter Norman da Austrália ali observando, né, no pódio com a medalha de prata. E o Tom Smith e o John Carlos dos Estados Unidos. Tom Smith e John Carlos fazendo o movimento do Black Power. Depois os dois, na morte do Peter Norman, participaram do enterro e carregaram o caixão do australiano que apoiou a causa dos negros. Lá na Austrália também ele sofreu algumas reprimendas e teve o reconhecimento dos dois norte-americanos. Aqui o Giuseppe Gentili, da Itália, o brasileiro Nelson Prudêncio e o Victor Saneyev, da União Soviética, no salto triplo masculino. Todos os 3 quebraram o recorde mundial durante a prova. Saneyev ouro, Prudêncio prata, Gentili bronze. Salto em altura, Miroslava Reskova, da Tchecoslováquia, campeã do salto em altura. Lançamento do martelo, Gyula Zivotsky, da Hungria também, campeão nessa prova. A prova dos 5.000 metros, vencida pelo Mohamed Gamoud, primeiro campeão olímpico da história da Tunísia, com os quenianos, o Keino e o Temu, conquistando as demais medalhas. Outra prova aqui, a prova dos 200 metros, a Irena Shewinska, da Polônia, conquistando a medalha de ouro com um recorde mundial. E o grande salto, o grande resultado do atletismo desses jogos, Robert Beamon, dos Estados Unidos, conquistando a medalha de ouro com 8,90 metros, 65 centímetros a mais do que o
o recorde mundial anterior, 55 a mais, né, do que o recorde mundial anterior, e também conquistou a medalha de ouro por 71 centímetros à frente do segundo colocado, o representante da Alemanha Oriental, a romena Lia Manoliu, campeão do lançamento do disco. Aqui Manoliu de novo com suas colegas. O Lee Evans dos Estados Unidos, vencedor dos 400 metros, quebrou um recorde mundial que só seria batido em 1988. Primeiro a baixar dos 44 segundos a distância. Aqui uma representante da Polônia, dos 80 metros com barreira. Salto com vara também, que a gente já mostrei, né, o campeão. E aqui a Madeleine Manning dos Estados Unidos vencendo a prova dos 800 metros. Grande resultado dos norte-americanos. Mais representantes aqui, o Kipchoge Keino, campeão dos 1.500 metros para o Quênia. Atletas aqui da Holanda, a Gommers, que conquistou medalha nos 800 metros. Holanda não tão tradicional nessa prova. O Richard Fosbury, o campeão do salto em altura, que inventou o estilo de salto, o Fosbury Flop, que é pulando de costas. A Margita Gummel, campeã do arremesso de peso. Aqui os revezamentos. Os Estados Unidos conquistaram facilmente a medalha de ouro. Tiveram Cuba no pódio. E mais provas de atletismo. O Mamo Bold, da Etiópia, o campeão da maratona. Já outros esportes com bola. Aqui um jogo de basquetebol com a equipe mexicana presente. E a final, Estados Unidos e Iugoslávia, conquista da medalha de ouro por parte dos norte-americanos, mas a Iugoslávia conquistando sua primeira medalha olímpica no basquetebol e iniciando sua forte tradição na modalidade. Ionel Drimba e o Wojda, da Polônia, aqui disputando a prova do florete. Ionel Drimba foi o campeão da prova. Outra disputa aqui, Ionel Drimba, também o romeno, campeão do florete. E o pódio, o Ionel Drimba na primeira colocação e os franceses, Noël e Magnan, conquistando as demais medalhas. Aqui a equipe ganhadora da medalha de bronze no florete por equipe, a equipe romena. Mais representantes aqui, Helena Novikova, da União Soviética, que foi a primeira soviética a vencer uma prova individual de esgrima, campeã no florete, à frente da Pilar Roldan, do México. As competições de hipismo, aqui o Janu Lefebvre, da França, Marion Cox, do Reino Unido, e aqui o grande campeão da prova do adestramento individual, Ivan Kizimov, da União Soviética. As competições de natação, que tiveram um fortíssimo domínio dos norte-americanos, em 29 provas, o programa olímpico aumentou em 11 provas, de 18 passou para 29. Os norte-americanos conquistaram 21 medalhas de ouro e chegaram ao pódio 52 vezes, 52 pódios para os norte-americanos, o desempenho mais arrasador da história olímpica. E aqui o Mike Wenden, campeão dos 100 e 200 metros nado livre, quebrando a hegemonia dos norte-americanos. A Debbie Meyer, dos Estados Unidos, vencedora dos 400, 200 e 800 metros nado livre. O mexicano Felipe Munhoz, campeão dos 200 metros nado de peito, e o Klaus Di Biase, da Itália, tornando-se campeão na prova da plataforma. Que a competidora realizando nos saltos ornamentais. As competições de polo aquático tiveram a Iugoslávia como campeã. E aqui já se passaram as provas de natação. O atletismo teve uma cobertura maior nesse livro do que as provas de natação. Mais disputas aqui, Marcel Roschka, atirador romeno, Nikolai Rotaru também. O tiro teve a União Soviética como o maior destaque nessas competições. Aqui mais as competições de futebol, o jogo Hungria e Bulgária, que foi a final. A Hungria conquistou a medalha de ouro, vários jogadores búlgaros expulsos. E as competições de ginástica, o destaque da Vera Tchaslavska, conquistou 4 medalhas de ouro nas competições femininas. E a Natalia Kuchinskaya, da União Soviética, conquistou 2. Aqui também a competição da trave, que a Natalia Kuchinskaya se sagrou campeã, à frente da Larissa Petrik, e a Vera Tchaslavska, campeã de 1964, ficou dessa vez com a medalha de prata. As competições masculinas, aqui o Takeshi Kato, na verdade parece
Está mais parecendo o Eizo Kenmutsu nessa foto. E aqui o Sawao Kato, que conquistou a medalha de ouro no geral individual e também nos exercícios de solo e por equipes. E um dos grandes ginastas desses jogos, o soviético Mikhail Voronin, conquistou a medalha de ouro no salto sobre o cavalo e também na barra fixa, empatando com Akinori Nakayama do Japão. E o Nakayama do Japão, que não tem foto aqui, ele foi campeão nas paralelas, dividiu o título na barra fixa, foi campeão nas argolas e por equipes, 4 medalhas de ouro. Que os medalhistas da prova do pentatlo moderno, Andras Baltio, que será o campeão 4 anos depois, em Munique, o Bjorn Fermi, o campeão do México, e o Pavel Lednev, da União Soviética, que nunca foi campeão olímpico individual, mas conquistou 4 medalhas, esteve presente nos 4 pódios individuais de 1968 a 1980. As competições de ciclismo, que tiveram forte domínio dos franceses, aqui o Daniel Morellon e Pierre Trentin, vencendo a prova de velocidade tandem. Acrescenta-se ainda que o Morellon foi campeão na prova de velocidade e o Trentin na prova do quilômetro. Grande domínio francês nesses jogos. E o Pierfranco Vianelli, da Itália, campeão na estrada. Mais competições, o levantamento de peso, o Leonid Jabotinsky, da União Soviética, campeão na categoria mais pesada, campeão também em 1964, e outro campeão de 64, também campeão em 68, Waldemar Bachanovski, da Polônia. E aqui o grande finlandês, o Carlo Kangasniemi, vencedor na divisão dos 90 quilos, à frente do soviético Jan Tauts, que será o campeão em 1972. Só que o Tauts vencerá na divisão dos 110 quilos. As competições de boxe, o Ion Moneia, forte boxeador romeno, medalhista olímpico. E aqui o Boris Lagutin, da União Soviética, se sagrando bicampeão, derrotando o cubano, o Ramon Garbey. Outra disputa aqui, o leste da Polônia com o romeno. Mais uma disputa aqui dos romenos, Kutov. Os romenos que conquistaram apenas uma medalha de ouro do boxe na história olímpica, mas possuem várias medalhas, vários pódios. O Nikolai Linka foi campeão em 1956. As competições de voleibol, que tiveram o domínio da União Soviética, aqui o jogo União Soviética e México. A União Soviética campeã no masculino e também campeã no feminino, conseguindo derrotar o poderoso time japonês. Mais competições, disputas de hóquei sobre a grama, a Índia perdendo de novo para o Paquistão campeão em 60 e 68, e também o Paquistão ganhará a medalha de ouro em 1984. Aqui um pouco da apresentação das disputas na água, né, Viorica do Mitru na canoagem, e o pódio, a Lyudmila Pinaeva-Kvedosyuk, que foi campeã pela União Soviética em 64, também conquistando a medalha de ouro em 68. Renate Brauer, da Alemanha, no pódio, e também a romena, a do Mitru. Os romenos aqui, o Kovalyov e o Patsaichin, conquistando a medalha de ouro, Sergei Kovalyov e Ivan Patsaichin. Patsaichin conquistou 7 medalhas em sua carreira olímpica nas competições de canoa, de 68 a 84, só em 1976 que ele não conseguiu chegar ao pódio. Aqui a premiação do Patsaichin e do Kovalyov. Aqui o caiaque 4, foi vencido acho que foi pela Dinamarca, né? Não, foi vencido foi pela Dinamarca mesmo. Mais competições aqui da canoagem. As competições de luta, Ioan Basiu, da Romênia. Aqui o Roman Hruá, que foi campeão numa categoria leve aí da luta greco-romano, soviético, junto com o Popescu da Romênia e o japonês Fujimoto. Nicolai Martinescu, da Romênia também, hein? Categoria mais pesada, ele vai ser campeão em 1972, na divisão dos 100 quilos. Outro grande campeão, o Boyan Radev, campeão em 64 e campeão em 68, na divisão dos 90 quilos na luta greco-romana. Aqui outro, Ion Toranu. E também aqui a luta livre, não identifica quem são esses lutadores. As competições de vela, aqui o Petson, do Reino Unido, Rodney Petson, um grande campeão da vela. A Olimpíada Cultural,
Aqui esculturas do México. O encerramento dos jogos. Até Munique 72. Aqui o Felipe Munhoz, vencedor dos 200 peitos, muito aclamado lá no México. Conquistar uma medalha de ouro na natação diante da poderosa equipe norte-americana que conquistou 21 medalhas de ouro nos jogos, das 29 em disputa. Realmente é um feito incrível. Aqui a delegação romena. Encerramento dos jogos e aqui a parte de estatística desse livro. Parte de estatística, todas as estatísticas. Nesses jogos, os Estados Unidos conquistaram 107 medalhas, os soviéticos 91. Foram as duas grandes potências, as duas grandes forças desses jogos. Está aqui ó, uma análise da participação romena. Aqui ó, o quadro de medalhas e de posições, né? Estados Unidos, União Soviética, Alemanha Oriental entre os primeiros. E aqui a participação romena, através da história, tabela comparativa dos jogos em relação a Tóquio. Esse livro foi publicado, deixa eu ver aqui, não existe uma data de publicação desse livro. Acho que é de 69, né? 1969. Bem, espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, canal do YouTube, Alexandre Carvalho, Projeto Bendip. E até um próximo livro. Vou deixar bonitinho aqui para fazer a foto depois. Então esse é o livro dos jogos de 68.